os advogados que intentaram essa providência cautelar, eu, Maria Aragão, não conheço como militantes do MPLA. Agora, o Dr. Domingos Epalanga não pode dizer que o MPLA está por cima das organizações. O MPLA nunca esteve em cima da ordem. Vocês nunca mais vão controlar a Ordem dos Advogados de Angola. A Ordem dos Advogados está a agir de facto como uma organização verdadeiramente cívica e a cumprir com rigor o seu papel. O Tribunal de Relação impediu, neste caso, recentemente, o diálogo nacional sobre o pacote legislativo eleitoral promovido pela Ordem dos Advogados de Angola. Começo com o deputado Domingos Epalanga. Como é que olha este posicionamento, neste caso, do Tribunal de Relação impedir um debate nacional que é de interesse nacional, uma vez que os partidos na oposição aos deputados estão a aprovar algumas leis que visam preparar as eleições de 2027? Sim, eu penso que tratou-se de uma atitude completamente negativa, completamente condenável, e devemos mesmo condenar esta atitude nos termos mais enérgicos possíveis e desencorajar portanto, uma classe tão nobre, uma classe tão pura como a classe de juízes, uma classe importantíssima para a consolidação do Estado de Direito e para a administração da justiça, portanto, incorra para atos que de nada abona para, portanto, o nosso Estado de Direito, para a promoção da nossa justiça, para a imagem das nossas instituições, mas que envergonha, portanto, esta importante classe. A Ordem dos Advogados aqui prestar a minha solidariedade, em particular na pessoa do bastionário, não é verdade? Eu sinto que a ditadura perdeu o norte. Eu penso que o MPLA não está mais a medir consequência das suas ações. A Ordem dos Advogados de Angola portanto, uma instituição portanto, sensível e que eu penso que devia ser das últimas a ser vítima da mão pesada e irresponsável da ditadura angolana sustentada e apoiada de forma incondicional pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. A Ordem dos Advogados não pretendia nada que levasse o Estado para uma situação de insegurança, ou como gosta de apelar o companheiro Mário. O que a Ordem dos Advogados fez é, tanto, atender a uma atribuição que lhes é assistida pelo artigo 3º dos seus estatutos, mormente a linha G e a linha H. Como sabem, o pacote legislativo eleitoral diz-nos respeito a todos e a todos incumbe, portanto, a responsabilização de participar com vista a termos, portanto, um pacote legislativo eleitoral que sirva verdadeiramente a democracia, que sirva verdadeiramente o Estado de Direito, que sirva verdadeiramente os cidadãos, que, portanto, defenda os interesses nacionais. Os interesses nacionais significam somatório do interesse individual de cada cidadão angolano. E a lei eleitoral é um instrumento fundamental para a garantia da defesa do interesse nacional, para a garantia da estabilidade do país, do desenvolvimento, da confiança às instituições, porque até a nossa democracia, para além de representativa, ela é também participativa. Significa que o povo não deve apenas participar no ato das eleições com o seu voto, tem também toda a oportunidade, todo o tempo de participar ao longo de toda a legislativa.
ou seja, sim, de todo o processo legislativo, ou de toda a legislatura, portanto, este é o termo correto. A legislatura é de 5 anos. O povo, todos os dias, tem de participar com seu saber, com a sua disponibilidade, com o seu tempo, com o seu esforço físico e intelectual, não é verdade? Na prática odierna da nossa ação, portanto, enquanto Estado, enquanto cidadãos, da nossa ação enquanto partes deste país. A responsabilidade da condução do Estado, a responsabilidade de busca de soluções não tem de assentar apenas, não é atribuição exclusiva e discricionária de quem governa. Por isso é que estamos a caminhar mal. É que um grupinho de lunáticos pensa que tem o domínio exclusivo do saber, que é omnisciente, é omnipotente, é omnipresente, e que nenhum saber mais tem de concorrer ao saber, portanto, atrelado no poder. Para este país andar, temos de contar com cada cidadão, temos de contar com cada organização, temos de contar com todos e temos de ver o cidadão como, portanto, parte fundamental deste processo de gestão do Estado, não só como destinatário das políticas públicas, mas como partícipe fundamental na concessão, na construção e implementação das políticas públicas. Então, eu penso que perdemos, enquanto Estado, a oportunidade de dispormos da contribuição da Ordem dos Advogados de Angola. Tudo porque a elite instalada no poder, a elite que controla as instituições, obstrui outros saberes, obstrui a inclusão, obstrui a unidade, obstrui a participação efetiva de cidadãos que até têm muito por contribuir. Mas, nesta Conferência Nacional para a reflexão e construção de contribuições das propostas, porque são propostas de leis e projetos de leis, não é verdade? Vinha mesmo na boa hora. Portanto, esta conferência vinha na boa hora, porque estamos no período de consulta pública para enriquecermos, para tornarmos mais sólidos, para fazermos destas propostas do MPLA e das propostas da UNITA, não é verdade, instrumentos melhores, eficazes para, portanto, engrossarmos o nosso pacote legislativo eleitoral, para termos um pacote legislativo eleitoral que não sirva a interesses individuais de pessoas, que não sirva a interesses de grupo, mas que sirva ao país. Uma lei eleitoral que não seja, portanto, circunscrita para o contexto e os interesses atuais, mas que seja perene, que seja sólida, que perdure no tempo, que não nos leve a mudarmos de contexto a contexto. A Ordem dos Advogados esteve bem, estamos solidários com a situação porque passam, porque para além de terem obstruído esta conferência a partir de uma providência cautelar que, na nossa forma de ver, pela velocidade, devia constar como vencedora do Guinness Books no que a celeridade dos processos eleitorais dizem respeito. Penso que a nossa justiça ficou mal, o aparelho do Estado ficou mal, uma conferência até onde foram convidados inclusive militantes do MPLA, portanto estou a falar do Dr. Balixionga, portanto nem tinha sequer um militante da UNITA, mas o medo desta ditadura e a sua alergia no que a contribuição dos cidadãos dizem respeito, no que debate diz respeito, no que, portanto, no que a inclusão, no que a irmanação entre os angolanos dizem respeito, é tanta ao ponto de, portanto, assustarem-se e fazerem daquela conferência
uma presumível ação que devia interferir na segurança nacional e na estabilidade do país. Eu penso que os governos não deviam ter medo do conhecimento, não deviam ter medo de saber, deviam abraçar o saber e o conhecimento enquanto fatores estratégicos para sairmos desta vergonha, desta lumpenagem que se assiste fundamentalmente no aparelho governativo no nosso país. Okay. Doutor Mário Aragão, como é que olha para esta medida do Tribunal de Relação? Foi válida ou nem por isso? Eu tenho dito que nós não podemos ver pelos em ovos. Eu penso que o senhor deputado, as suas análises, um bocadinho não muito consciente, está a ver pelos em ovos. Atenção de que não é o MPLA quem decretou a providência cautelar. O que se fala na asta pública, e aqui foi dito pelo militante com muita responsabilidade na UNITA, que o MPLA é que está por trás disso. Não. Nós vimos uma decisão judicial, penso eu, do Tribunal da Relação, ditada por um juiz, e os tribunais tiram decisões em nome do povo. Os juízes são independentes nas suas decisões. E não vejo qualquer partido político a interferir no setor judiciário. Aliás, o MPLA não interfere nos órgãos do Estado. Quem nomeia os juízes, doutor? Não, os juízes não são nomeados pelo MPLA. Os juízes têm a forma própria para ingressar na magistratura. O escrivão provavelmente está a querer dizer quem dá posse ao juiz. Quem dá posse aos juízes desembargadores, aos juízes de direito, é o presidente do Tribunal Supremo. E quem dá posse, simplesmente a posse do juiz presidente do Tribunal Supremo, é o presidente da República, porque a nossa Constituição assim o diz. Mas quem controla, quem domina, quem organiza o concurso curricular para o cargo de presidente do Tribunal Supremo, para o cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo, é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Aqui está fora o poder executivo, está fora os partidos políticos, embora há representações de vogais de partidos políticos no Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, nós temos de primeiro, respeitar aquilo que foi a posição do Tribunal da Relação. Aliás, a Ordem dos Advogados, como o lema já o diz, Ordem dos Advogados, saberão poder recorrer, havendo irregularidades da sentença da providência cautelar. A Ordem pode recorrer ao Tribunal Constitucional, porque é uma matéria no âmbito constitucional, para poder dirimir este disse e não disse. Portanto, eu penso que é importante que a Ordem dos Advogados se posicione. Eu tenho dito que quando a política invade as organizações, o escândalo é esse. Não podemos admitir que a política invade os órgãos sociais em Angola. Não, permita-me só. Não, permita-me só, todo Domingos. Permita-me. Depois diz que o MPLA não interfere nas instituições. O MPLA não interfere. Não interfere. Deste agora o exemplo. Não, eu estou a dar o exemplo. Quando dizes que não podemos permitir que a política invade as organizações sociais, deixa-me terminar de falar. É que e em que medida é que a política invadiu a Ordem dos Advogados de Angola? Tem que deixar Afinal, falar. estão a ver a Ordem dos Advogados de Angola como uma associação política com interesses partidários. Arrepiou? Não é verdade, não arrepiou, porque quem esteve lá era militante do MPLA. Tem que deixar falar. Tem que deixar falar. Agora, nós não podemos encarar diálogo nacional naquela perspectiva. O diálogo nacional tem outras atenuantes e outras perspectivas. Quais atenuantes e quais perspectivas, se não promover um debate nacional? Tem que me deixar Aponta exemplos de diálogo nacional fora do prisma daquilo que a Ordem dos Advogados queria levar a cabo. Eu hoje quero mesmo elucidar os telespectadores para ver qual é o papel da Ordem dos Advogados. Vamos visitar novamente o artigo 193. A Ordem dos Advogados, como diz a epígrafe, exercício da advocacia. Artigo 193 da nossa Constituição da República de Angola. O número 1. A advocacia é uma instituição essencial à administração da justiça. O número 2, penso eu, vou ler o número 3, que é importante que a Ordem se foque,
compete à Ordem dos Advogados a regulação do acesso à advocacia, bem como a disciplina do seu exercício e do patrocínio forense nos termos da lei e do seu estatuto. Embora nos termos da lei e do seu estatuto. Nos termos da lei. Tem de deixar falar. E o que é que os estatutos da ordem diz? Tem de deixar falar. Artigo 3º. Atribuição da ordem dos advogados. Deixa-me terminar. A linha G e a linha H. Permita, não. Está a promover mentiras. Não estou a promover mentiras. Está a promover maldicência. Não é verdade. Está a promover má interpretação. Não é verdade. Está a promover mau serviço público. Não é verdade. Tem de deixar falar. A prestação do mau serviço público não pode ser cultura, não é tem de deixar falar. A cultura tem de ser a prestação de serviço público. A ordem dos advogados. E vocês têm a responsabilidade a ordem dos advogados está no poder. A ordem dos advogados estão a maltratar a ordem deve se focar em formar advogados. Nós estamos quase no final do mandato deste novo bastonário. Penso eu que são 3 anos de bastonário. Final do mandato. Ele foi só eleito ano passado. Final do mandato. Deixa-me falar todo do Ele nem tem metade do mandato. Deixa-me falar. São 3 anos. Sim, mas ele nem tem 1 ano e meio sequer. Deixa-me terminar de falar. O atual bastonário da Ordem dos Advogados não tem sequer a metade do seu tempo. Deixa-me terminar de falar. Muito obrigado. Ele foi eleito o ano passado. O bastonário, doutor bastonário, agora o nome esqueci, foi eleito, doutor José Luís, foi eleito o ano passado. E esta é a segunda medida cautelar. A primeira medida cautelar foi no âmbito do ingresso à advocacia. É importante que o senhor bastonário foque-se nos principais assuntos da ordem. Não estou a querer dizer que aquele ato, aquela atividade não faz jus ao seu estatuto, não estou a querer dizer isso. Mas é importante dizer então, que está a ordem... Não, eu estou a condenar... Eu estou a condenar. Se é uma dimensão das suas atribuições. Permita-me. Não estou a dizer que não seja. Está a dizer que a ordem deve fazer tudo, menos promover debate. Não estou a dizer isso. Está a dizer que a ordem pode promover tudo, menos promover ideias. Livre-me Deus de dizer isso. Estás a dizer? Não, livre-me Deus. Não, deixa-me terminar. Está a fugir das atribuições. Não estou a fugir das atribuições. Não estou a fugir. Leia a linha G e a linha H das atribuições. Estão na Constituição. Leia a linha G e a linha H. Eu trouxe as competências que estão na Constituição. Remeteu-nos permita-me só. Esta providência cautelar foi intentada por quem? Não é pelos militantes do MPLA. Foi intentada pelos associados da Ordem dos Advogados, que o próprio bastonário desconhece. Me parece que a Ordem está desorganizada. A Ordem tem de estar organizada. Como é possível? A Ordem não conhecer quem intenta ação para as suas atividades? São advogados. Não, falso porque... O MPLA tem o costume de controlar os bastonários da Ordem dos Advogados. Não é verdade. Os advogados atentos que são. Não é verdade. Os advogados atentos que são conseguiram ludibriar a ditadura angolana e elegeram em Congresso Democrático Transparente e de múltiplas candidaturas o senhor José Luís. O MPLA não tem controle mínimo do senhor José Luís. Por isso é que o MPLA decidiu despoletar perseguição sem tréguas ao bastonário dos advogados. Não é verdade. Por conta da vossa prática, da forma como vocês procedem, vocês nunca mais vão controlar a Ordem dos Advogados de Angola. Também porque o MPLA só vos faltam 2 anos de poder. Vocês controlam ao longo de muito tempo, controlaram a ordem, instrumentalizaram os bastonários e agora perderam o controle. A Ordem dos Advogados está a agir de facto como uma organização verdadeiramente cívica e a cumprir com rigor o seu papel. Está a atuar lá onde o Estado está descompensado. A Ordem dos Advogados hoje está efetivamente opulente e está a fazer o seu papel de equilíbrio de administração nas suas vestes de ator fundamental para a administração da justiça do país e a promoção da justiça. Sim, estava no da palavra. Aragão disse que a ordem deve intentar ou ter um posicionamento. É possível responsabilizar o Tribunal de Relação com este posicionamento? Naturalmente que as instituições não estão fora daquilo da sua responsabilização.
se a ordem recorrer na medida cautelar do Tribunal Constitucional, entender que o juiz andou mal, pode intentar uma ação contra o juiz ou um processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura Judicial para então o Conselho decidir, fazer inspeção processual e ver se o juiz decidiu de acordo com a lei e a Constituição. É preciso realçar que os juízes são independentes nas suas decisões. Agora, a ordem, me parece, com todo o respeito que eu tenho por esta organização, até consagrada legalmente, me parece ser a única organização que está consagrada na Constituição da República de Angola, tem de conhecer os seus associados. E não pode ver pelos em ovos. Os advogados que intentaram essa providência cautelar, eu, Mário Aragão, não conheço como militantes do MPLA. Agora, o Dr. Domingos Epalanga não pode dizer que o MPLA está por cima das organizações. O MPLA nunca esteve em cima da ordem. Agora, eu conheço a ordem desde o tempo do Dr. Cachimbombo, desde o tempo do Dr. Monteiro e outros bastionários. A ordem sempre teve o seu papel preponderante. Aliás, a ordem, os advogados de Angola, fazem parte dos tribunais. Não se faz julgamento sem sequer um advogado. É só para ver a importância que o Estado angolano dá à ordem dos advogados, a essa classe. Não se vai a um julgamento sem o cidadão ter uma defesa justa, de acordo com o artigo 29 da Constituição da República de Angola. Portanto, a ordem deve se preocupar internamente, organizar, formar advogados, porque até o momento está dizendo que a ordem deve fazer. Permita-me só, até o momento não que tem que deixar falar, tem que deixar falar, não que o estatuto diz que uma atribuição da ordem, mas tem que deixar falar. O que a ordem deve fazer já está escrito. Tem que deixar falar, tem que deixar falar. O que devemos fazer é permitir que a ordem faça. Tem que deixar falar. Vamos ver um minuto sim, um minuto. Cada. Doutor Mário, qual é a recomendação que deixa, neste caso, para a ordem, uma vez que não é a primeira vez que são impedidos? Portanto, aos meus amigos advogados, aliás, eu não sou advogado, mas sou jurista, qualquer dia poderei ser membro desta casa. Aos meus amigos advogados, e eu propriamente o senhor bastionário, se entende que o Tribunal da Relação andou mal ao decidir a providência cautelar, há outras instituições, aqui temos que dar um ponto positivo à ordem. Acatou a decisão do tribunal. E não deveria ser diferente, porque é uma ordem dos advogados, os advogados conhecem tramitação, os advogados sabem que as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. Portanto, tem o Tribunal Constitucional que vai decidir em matéria de recurso. Portanto, espero eu que a própria ordem também deve conhecer os seus associados, porque não é possível um determinado grupo ou intentou uma determinada providência cautelar e a própria ordem desconhece e agora vem a sociedade civil e o Partido Unido a tirar-se contra o MPLA. As culpas não podem ser sempre do MPLA. Quem foi intentar ação são cidadãos afetos a esta organização. Portanto, o bastionário tem de reconhecer quem intentou e esses cidadãos que intentaram, não tendo razão, a ordem pode criar processo disciplinar internamente e poder trazer uma medida disciplinar a esses advogados. Portanto, eu penso que a ordem tem de se focar em formar advogados, em garantir o direito justo nos tribunais, em garantir a dignidade humana da pessoa em fase de processo penal e não só. Obrigado, doutor. Deputado Domingos Palanga, que mensagem deixa tanto para a ordem como para os deputados, ou melhor, para os juízes do Tribunal de Relação? Bom, o que eu aconselho à ordem é, portanto, exercerem as suas atividades ou exercer a sua atividade conforme manda a Constituição e a lei. A Constituição é clara, tal como fez referência o companheiro Mário, não é verdade? Mas a própria Constituição remete-nos aos estatutos da ordem. São os estatutos que guiam a vida prática e cotidiana das organizações. Os estatutos, ou se os estatutos da ordem, não é verdade, homologadas pelo Estado angolano, dizem que
uma das atribuições da ordem visa, portanto, promover o acesso ao conhecimento e aplicação do direito e contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica, é isso que a ordem deve fazer. Se os estatutos da ordem dizem que é atribuição da ordem contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração do direito, está a dizer elaboração da lei ou das propostas de lei, não é verdade? Devendo ser ouvida sobre os projetos, estão projetos de leis em consulta pública, não é verdade? Ser ouvidas sobre os projetos de diplomas legislativos que interessem o exercício da advocacia e aplicação da justiça e ao patrocínio ao judiciário de um modo geral. Portanto, a ordem só tem de executar aquilo que são as suas contribuições, não as recomendações nem os recados que vêm de comitês de especialidades de qualquer partido político. Não é verdade. Permita-me só, eu faço parte do comitê de especialidade, eu não posso ouvir acusação gratuita. O cidadão que for intentar ação da providência cautelar contra a ordem dos advogados não fazem parte do comitê de especialidade dos juristas do MPLA. São advogados e a ordem deve encontrar quem são esses advogados. Portanto, se a ordem não consegue encontrar quem são esses advogados, eu penso que a ordem está desorganizada. Não, está desorganizada. Não pode atirar acusação. Todo Domingos não pode acusar. Não pode acusar. O comitê de especialidade do MPLA. Qual é o papel do comitê de especialidade do MPLA? Nós temos o nosso comitê, claro, um partido sério como o MPLA precisa de cérebros para pensar e trazer propostas no MPLA para a sua organização. Agora, se o UNITA não é um partido sério e não tem